Fala, povo querido, boa tarde. Vamos orar, estamos aqui chegando mais uma vez para ter um tempo de intercessão e adoração pelo Brasil, por esse tempo. Então, se você que está chegando aí, nós estamos com certeza entrando num momento extremamente profético, escatológico, e as duas coisas mais importantes desse momento sem dúvida nenhuma, a manter a torre de vigia, se manter na torre de vigia. Então, deixa eu chamar minha galerinha aqui e eu consegui uma horinha no meu tempo aqui para a gente fazer esse momento de intercessão. Eu quero convidar você para que a gente possa interceder juntos aqui. Então, se você puder, faça seu aviãozinho decolar aí também, né? Fazia alguns dias já que eu não aparecia por aqui, e hoje eu estou vindo por sentir uma necessidade extrema no meu coração. Se os irmãos perceberem, quem me conhece vai ver que a minha voz está um pouco diferente. Estou com uma gripe forte aqui, mas não se preocupe não, que via net não pega, né? Não passa, graças a Deus por isso. Então a gente pode ter esse tempinho. Deixa eu só chamar minha galera aqui, enquanto isso chama a sua galera aí também. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como eu já tinha dito nas outras lives, esse é um tempo da gente estar totalmente alinhado. Eu queria explorar algumas coisas com relação ao que dizem em 2 Tessalonicenses, para que a gente possa entender e discernir esse tempo com clareza, que às vezes a gente fica perdido em como a gente deve orar. Então que você possa aí, junto comigo, se preparar para a gente buscar o Senhor, ainda que seja por uma horinha só, que é o tempinho que eu consigo aqui. Sejam bem-vindos. Aleluia. Vamos orar? Deixa eu só colocar o demônio da tecnologia está tentando me impedir aqui. Nós estamos com alguma inconsistência, não sei porquê, na internet aqui em Curitiba, já na região, é fibra ótica, e mesmo assim não está funcionando. E mesmo o 3G também está com dificuldade, então deve ser alguma questão com relação às operadoras. Mas nós continuamos aqui. Eu quero incentivar você agora a levantar a sua voz. Tá em geral, né? A irmã tá falando aí que tá no geral. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, porque nós queremos adorar o Seu nome, Pai. Queremos exaltar e levantar um trono de adoração e louvores àquele que é digno. Senhor, nós nos lembramos que quando Paulo e Silas estavam, Senhor, sendo perseguidos na prisão, à meia-noite, Senhor, eles cantavam louvores ao Senhor. E nós queremos levantar, Senhor, um trono de louvor. Nós queremos levantar um trono de adoração, porque entendemos, Pai, que a adoração traz a presença e a intercessão traz o governo. Por isso nós nos reunimos essa noite aqui com o único objetivo: exaltar o Teu nome, Senhor. Exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Yahweh, Yud, Re, Vav, Re. Você está acima de todas as circunstâncias. Você está acima, Senhor, de todas as dificuldades. Você está acima, Senhor, de todas as provações. Por isso, Senhor, nós decidimos levantar um trono de adoração. Ainda que os nossos inimigos nos cerquem, ainda que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, Senhor, nós confiaremos em Ti, confiaremos na força do Seu nome, confiaremos no Seu poder. Por isso, nesse momento, Deus, invocamos o Teu Espírito Santo, invocamos o teu doce e poderoso poder, a Tua grande e fresca unção. Espírito Santo, venha sobre nós com refrigério, venha sobre nós com direção, venha sobre nós com graça, venha sobre nós com entendimento, venha sobre nós com coragem. Senhor, nós chamamos a Sua presença, Pai. Que o Teu nome seja exaltado acima de tudo, Jesus. Exaltamos o Teu nome, és digno, Jesus, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há, não há outro
Levantamos um trono de louvores ao teu nome, Jesus. Seja exaltado, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Exaltamos teu nome, Jesus, acima de tudo. Exaltamos teu nome, Jesus, acima de todos. Só o teu nome é grande. Nos levantamos pra te adorar. Nos levantamos pra te adorar. Nos levantamos pra engrandecer, pra obedecer teu nome, Jesus. Levanta, Senhor. Levanta e olha para sua igreja. Cumpre, Senhor, o mandato para esses dias, os decretos para esses dias, Senhor. Alinha o nosso coração ao teu coração. Alinha a nossa vontade à tua vontade, Senhor. Exaltamos o teu nome. Tu és digno de glória. Não há outro como tu, Senhor. Quem poderá nos calar? Quem poderá nos calar? Nem mesmo a morte, a fome, a guerra, nada poderá nos calar. Quem poderá nos calar? Jesus. Quem poderá nos calar? Nem a morte, nem a fome, nem os anjos poderão nos afastar do teu amor. Exaltamos aquele que é digno, aquele que vive para sempre. Teu nome é tão poderoso. Ah, Jesus. Exaltamos aquele que é digno. Exaltamos aquele que vive para sempre. O seu nome é poderoso, Jesus. Sim, Jesus, o seu nome é sobre todo nome. No seu nome está todo o poder, no seu nome está toda a glória, no seu nome está toda a sabedoria, no seu nome está toda a graça, Senhor. E nós declaramos, Pai, que nem morte, nem anjos, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem principados poderá, Senhor, nos separar do teu grande amor. Nada poderá nos parar, nada poderá nos deter, Pai. Tua palavra fala: se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua força. Digo fraco, eu sou forte. Senhor, e nos momentos de maiores lutas, nós elevamos o teu nome, porque só no teu nome há poder, só no teu nome há justiça, só no teu nome é a autoridade, só no teu nome é a graça, só no teu nome é a sabedoria. Em nenhum outro nome nós temos, Senhor, resposta. Em nenhum outro nome nós colocamos a nossa segurança. Só em teu nome, Jesus. Só em teu nome, Jesus, colocamos nossa esperança. Colocamos nossa esperança. Só em teu nome, Jesus, em nenhum outro, em nenhum outro é digno de receber, é digno de receber. Só o teu nome tem poder, Yeshua HaMashiach, Príncipe da Paz, Deus Consolador. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós nos levantamos pra te adorar, mesmo se o inimigo vier nos afrontar, mesmo que cadeias venham nos prender. O teu nome é santo e tem todo o poder. Exaltamos teu nome,
Exaltamos teu nome, tu és lindo, Jesus. Senhor, você continua o mesmo, você continua o Deus de toda beleza, de toda sabedoria, de todo poder, de toda glória, de toda majestade. O teu nome não muda, você não tem sombra de variações, Pai. Você era, você é e você sempre será, Pai. E nós exaltamos, levantamos o teu nome, ainda, Senhor, que o inimigo venha nos amedrontar, ainda que o exército se levante contra nós, ainda que todo o inferno se levante contra nós, nada pode se comparar a teu amor, nada pode se comparar a tua força, nada pode se comparar a tua benignidade, a tua bondade, a tua sabedoria. Por isso nós elevamos o teu nome no momento da angústia, elevamos o teu nome no momento da dúvida, elevamos o teu nome no momento da enfermidade, elevamos o teu nome no momento da escassez. Senhor, não te adoramos só quando está tudo bem, adoramos em todo tempo porque confiamos no Senhor. Confiamos em sua presença, Jesus. Tu é o mesmo, tu continuas o mesmo para sempre. Tu continuas o mesmo para sempre. Tu continuas o mesmo para sempre. Tu não muda, nunca falhou e nunca falhará. Continuas o mesmo para sempre. Continuas o mesmo para sempre. Tu não muda, Jesus. Senhor, quando as circunstâncias mudam, você não muda. Você continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E por isso nós elevamos o teu nome em justiça e retidão. Elevamos o teu nome em grandeza e sabedoria, Senhor. Não duvidamos das suas promessas, Pai. Não duvidamos daquilo que um dia você disse que faria. Você prometeu. E você, Senhor, vai continuar, Senhor, protegendo o seu povo, protegendo a sua igreja, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de angústia, mesmo nos dias de perseguição. Tu continuarás exercendo a sua autoridade e nós permaneceremos fiéis, Pai. Permaneceremos em Ti, Pai. Exaltamos seu nome, exaltamos seu nome, exaltamos seu nome, Jesus. Teu nome é santo, teu nome é poderoso, teu nome é incomparável, teu nome é sem igual. Yehoshua HaMashiach, Yahweh, Yud He Vav He. Santo, santo, santo e poderoso é o seu nome, Jesus. E nós entronizamos a sua presença. Invocamos a sua presença, Espírito Santo. Nos traga esperança, fé, ousadia, coragem. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver além do que os olhos podem ver, Pai. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Tem bastante gente aí chegando, né? E louvo a Deus. São dias difíceis, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra rapidamente aqui. Eu peguei um pedacinho, não posso sair, estou bastante gripado. Não sei se vocês perceberam aí pela minha voz, mas estou bastante gripado mesmo. Mas eu senti uma necessidade, uma urgência, e eu tenho um valor comigo. Quanto mais difíceis são as circunstâncias, quanto mais difíceis ficam as situações, mais nós devemos adorar o nome do Senhor. Quanto maior for o tamanho da provação, mais nós temos que gastar tempo diante do Senhor. E eu tenho inúmeros testemunhos para contar nesse sentido. Estou vendo minha irmã mais velha aí. Oi, Edi, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Que satisfação, que honra ter minha irmã. Eu sou caçula de 6, né? E a irmã mais velha sempre é uma honra ela tá. Então, meus amados, minha live é de encorajamento. Eu venho falar, nunca duvide no escuro daquilo que Deus te disse quando está tudo claro. Tá? Nunca duvide no escuro daquilo que Deus te prometeu quando estava tudo claro. Todo mundo gosta de receber palavras, né, de profecia, falando sobre o futuro, falando sobre o ministério. E nós estamos passando por um período do vale da sombra da morte. Nós estamos passando por um período negro. E não é um período negro só individualmente, mas nós sentimos também individualmente.
certo? Nós sentimos individualmente. Por quê? Porque os dias são maus. E quanto maior for a sua conexão com o Espírito de Deus, se você conhece o Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo é extremamente sensível, né? Em João 10, quando Jesus fala, eu sou a porta, eu sou o pastor, e quem tem me acompanhado tem aprendido com relação às questões das dimensões espirituais, ele não está dizendo nada mais do que, ao mesmo tempo que ele é o pastor que cuida de nós no mundo físico, ele é a porta que abre, que dá acesso para nós no mundo espiritual. E se você conhece o Espírito de Deus, você sabe que o Espírito de Deus é o Consolador. Ele é como Barnabé. Lembra de Barnabé? Barnabé era um homem cheio do Espírito. E ele era chamado de o Consolador. Barnabé. Sabe por quê? Porque ele sentia compaixão pelas aqueles que sentiam dores. Ele era um homem sensível, extremamente sensível. Ele era um homem chorão, assim como Jeremias. Jeremias também era um profeta chorão. Por quê? Homens cheios do Espírito têm o coração sensível. Certo? O Espírito Santo é um homem de coração sensível. O Espírito Santo, ele tem um coração sensível porque ele tem o coração de Jesus. Então ele sente as dores do mundo, ele sente as nossas dores, ele sente as nossas dificuldades. Não pense você que Deus, por ser Deus, ele fica indiferente às suas dores. A Bíblia fala que ele mesmo foi um homem de dores. Ele foi experimentado em todas as nossas dores. Então ele sabe exatamente o nível da nossa dor. Ele entende o nível da nossa dor. E nós precisamos, nesse momento de dor, clamar pela sua presença. Certo? A Bíblia fala que Ló, quando ele estava vendo aquela situação de Sodoma e Gomorra, ele afligia a sua alma. E esse termo, afligia a sua alma, ele se contorcia nas suas entranhas, ele sentia a dor lá dentro do seu coração. E muitos de nós estamos nos sentindo assim hoje, por causa do tamanho, do nível, do peso das atrocidades que estão acontecendo. Mas ao mesmo tempo, quando nós somos consolados pelo Espírito de Deus, ainda que a nossa vida esteja abalada, ainda que as coisas estejam difíceis, nós nos enchemos de fé, esperança e amor. Que é isso que é o final dos frutos do Espírito, permanecem a fé, a esperança e o amor. E também diz as Escrituras que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Vocês podem ver que sempre vem nessa sequência de 3, porque são 3 níveis que Deus está penetrando no nosso interior. Então quando fala a fé, a esperança e o amor, é fé no mundo físico. É esperança na alma e é o amor no Espírito. Quando fala que o reino de Deus é um reino de justiça, alegria, paz e alegria no Espírito, também está falando a mesma coisa. Então eu quero trazer essa palavra de encorajamento porque o Espírito comunicou comigo hoje que muitas pessoas estão oprimidas, literalmente oprimidas, afetadas por essa situação de desesperança, por essa situação de incerteza. Nunca no mundo teve uma situação de tanta incerteza e também de tanta escassez de compaixão, escassez de comunhão. Então eu quero compartilhar com você a minha compaixão, quero dizer que eu quero sentir a sua dor junto com você e quero que você sinta a minha dor, para que nós possamos clamar juntos pelo que está acontecendo nas nações, pelo que está acontecendo no mundo. Eu não sei o tanto que a gente consegue acompanhar hoje o nível de atrocidade, catástrofes naturais. Só nos últimos 3 dias, outra vez, teve uma imensidão de erupções de vulcões, alguns bem importantes, alguns terremotos também de escala alta. Nós estamos vendo também uma desordem na ordem natural dos animais, de ovelhas, pássaros, peixes. Tudo isso está afetando a ordem e a beleza da terra. E nós estamos sentindo. Porque nós somos os governadores da terra. Se a terra está gemendo, não tem como nós não sentirmos também as dores da terra. Não tem como nós não sentirmos as contrações das dores de parte da criação. Então eu quero me juntar com você e quero dizer para você, você não está sozinho. Você tem um espírito profético dentro de você. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai gemer com o Espírito. A Bíblia fala, a criação geme, o Espírito geme e nós gememos. Então os filhos maduros não ficam indiferentes diante da dor do mundo. Os filhos maduros, no momento da angústia, eles não desfalecem.
eles se enchem de coragem e vão diante do Senhor. Então essa semana foi uma semana de extrema luta para mim, em vários aspectos, em vários sentidos. Sabe o que eu fiz? Chegou um momento que eu vi que a aflição estava tentando tomar conta de mim. Eu peguei, isso era mais ou menos umas... Primeiro assim, acho que foi domingo passado. Deu mais ou menos umas 5 horas, eu desci para a sala de oração e fiquei orando das 5 horas até mais ou menos umas 8 horas. E daí eu subi para casa, continuei orando. E quando deu 8 horas eu falei, eu vou subir, eu moro num prédio de 3 andares, subi no terraço, então eu continuei clamando lá até mais ou menos umas 2 horas da manhã. Tamanha é a aflição que eu estava sentindo no meu espírito. Por quê? Porque nós estamos num momento de extrema transição espiritual, estamos num momento onde o mundo está virando uma chave em todos os sentidos e muitos acontecimentos proféticos estão começando a se intensificar. Eu tenho falado isso, tenho batido nessa tecla, mas nós como igreja, nós temos 2 responsabilidades primárias, vigiar e orar. Essas são as nossas 2 responsabilidades primárias que vão gerar um resultado. Quando nós permanecemos na torre de vigia, vigiando e orando, então o que vem sobre nós? A ouvir o que o Espírito. Então, meus amados, uma das coisas que eu gostaria de encorajar você, não desfaleça. Quando você começar a vigiar e orar, quando você começar a buscar o Senhor, e Deus está procurando esses adoradores, Deus está procurando essas pessoas que nesse momento vão se colocar na torre de vigia, vão se colocar nesse lugar, nessa brecha de intercessão, não pense que isso vai trazer para você imediatamente um alívio. Pelo contrário, Deus vai dividir o coração dele com você. Lembra quando Jesus estava no Getsêmani, chorando lágrimas de sangue? E ele perguntou para os discípulos, será que vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora comigo? Porque tamanha era a depressão deles, tamanha era a tristeza deles por aquilo que estava para acontecer na primeira vinda, que Jesus ia ser entregue. Da mesma forma, nesse momento, o Espírito do Senhor está perguntando, será que vocês não conseguem vigiar comigo pelo menos na última hora? Nos últimos dias, nos últimos momentos que a terra está se preparando para ver o Filho voltar? Então, não é tempo de você estar desconectado daquilo que a Bíblia está fazendo. E se a Bíblia diz que a criação geme, o Espírito geme e nós gememos, por que a igreja acha que deve estar fazendo outra coisa? E eu não quero pregar com isso uma teologia, um evangelho de catástrofe. Pelo contrário, porque isso traz para nós esperança, alívio e entendimento. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela só se completa, ela só se realiza quando a gente consegue enxergar o reino de Deus. E o reino de Deus não vem com visível aparência, é isso que o Senhor falou. E o Senhor falou que as atrocidades, as dificuldades desses dias seriam tão grandes que se ele não abreviasse esses dias, nem os santos se salvariam. Então, meus irmãos, é muito forte o que está acontecendo agora e nós precisamos nos unir em intercessão e oração, certo? É por isso que eu estou aqui compartilhando para que você saiba, você não está sozinho. E muitas das opressões, das tristezas que você está sentindo nem são suas, são tristezas de Deus. Você fala assim, mas Assis, como assim? Torna a repetir, porque a gente é erroneamente ensinado a acreditar que Deus ele nega a nossa humanidade. Mas Jesus se tornou humano. E ele sentiu as dores, humanas. Ele sentiu as dores humanas. Tanto que ele chegou a chorar lágrimas de sangue. Então Jesus, o Senhor não nega a nossa humanidade. Foi ele que nos deu a humanidade. E quando ele nos deu, ele falou, é muito bom. Ele criou o ser humano e falou, é muito bom. Escute, deixa eu te falar uma chave. Você foi catequizado para acreditar que o mundo físico, o mundo material vai ser destruído e que é uma praga, que deu tudo errado. Isso é mentira. O Senhor olhou para a natureza, o Senhor olhou para a criação e falou que era boa. E ele olhou para o homem e falou que era muito bom. Então o Senhor não vem para destruir a terra. Deus vem para recolocar ordem. Deus vem para reposicionar. Deus vem para fazer um novo céu e uma nova terra. Não pense você que Deus vai tirar você daqui e vai levar para um outro lugar porque esse aqui não deu certo. Se ele fizesse isso, ele seria um Deus derrotado, um Deus falido.
E não é essa a verdade. Então, uma das coisas que você precisa resgatar é cuidar da sua humanidade. Deus não espera que você seja divino. Deus quer que você seja divinamente humano. Ele te fez humano, um ser humano. Então não negue a sua humanidade. Quando você é humano, quando você é um ser humano, você não deixa de maneira alguma de ser espiritual. A palavra humano vem de humus, certo? Da onde vem humildade. É a mesma palavra de humildade, é a palavra para humano, que vem de humus. Então Deus te fez. Lembra quando Jesus ele vai curar um cego de nascença? Como é que ele faz para curar o cego de nascença? Ele pega o líquido, a sua saliva, mistura com a terra, faz um barro e passa. Sabe por quê? Ele estava dizendo com aquilo, ele estava falando assim, ó, os teus olhos vão ser abertos quando você entender a matéria da qual você é feito. Você foi feito do pó da terra, você é humano. Quando você abrir seus olhos para entender a sua humanidade, você vai ver de novo. Foi por isso que Deus usou os dois elementos com os quais ele nos formou no Éden. A saliva da boca dele e a terra. E ele colocou naquele cego de nascença que não conseguia enxergar que ele era um ser humano. E tudo que Deus espera de nós nesse momento é que nós abraçamos a nossa humanidade sem perder a nossa espiritualidade. Então não adianta você achar que você vai virar um anjo, que você vai virar um ser invisível, que vai sair navegando por aí, que Deus vai destruir tudo isso daqui. Não. A terra vai ser provada no fogo. A primeira vez ela foi provada na água. Quando ela for provada no fogo, essa segunda vez, ela vai ser batizada com o segundo elemento do céu. O céu é feito de água e fogo, chamaim. Chamá, fogo, maim, água. Então agora o ser humano vai ser, a terra toda, a criação vai ser batizada no fogo. E quando ela for batizada no fogo, ela vai ser batizada para sempre, com a mesma estrutura que existe no céu. Então você precisa estar pronto para passar pelo fogo, porque querendo ou não, você vai passar pelo fogo. E Paulo, quando está explicando isso para os Coríntios, ele fala que nesse momento as nossas obras elas vão ser provadas, se elas são de palha, se elas são de pau. Por quê? Porque se for de palha e de pau, vai queimar e não vai sobrar nada. Agora, se for de metal precioso, aí, e você sabia que na Bíblia o ouro simboliza a natureza de Deus? Você sabia? O ouro simboliza a natureza de Deus. Por isso que o sacerdote ele tinha aquele peitoral feito de ouro com as 12 pedras encravadas, que tinha a ver com a natureza divina de Deus no homem, através do desempenho do sacerdócio. Quando o homem entender a sua natureza divina, que Deus colocou para proteger o seu coração, para proteger o lugar onde ele trabalha dentro de nós, certo? Então tinha as 12 pedras simbolizando a natureza de Deus, a natureza espiritual. O minério na Bíblia fala sobre a natureza dos céus, tanto que a Nova Jerusalém ela vai ser feita com ruas de ouro, os muros da Nova Jerusalém elas vão ser de pedras preciosas, os portões serão de pérolas. Então toda essa simbologia, que não é só uma simbologia literal, mas para nós ela tem uma simbologia da natureza do céu. E é para isso que Deus está nos preparando. E é para isso que Deus está agora nos experimentando, nos provando aqueles que vão ser aprovados e aqueles que vão ser reprovados estão sendo tentados. Ao mesmo tempo que você é aprovado por Deus, você é tentado pelo inimigo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, certo? E a Bíblia também fala que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Mas o Senhor nos prova, porque o objetivo de Deus é nos aprovar. Então, no momento da angústia, o que Deus espera é que você se levante com autoridade, com ousadia, e que você dobre os seus joelhos, rale os seus joelhos, abra a sua boca e clame ao Senhor. Peça ajuda, tudo que o Senhor está esperando. E não é que ele precise disso, Deus não precisa disso, quem precisa é você. Reconhecer que Deus, tem um Deus todo-poderoso que está cuidando de você. Né? Não tem uma música que a gente canta e fala, Ele está cuidando de você. Não tem? Deus está cuidando de você. Então permaneça firme. As coisas estão acirradas, meus irmãos, nesses dias. Mas permaneça firme. Permaneça nele. Permaneça firme nas profecias e nas promessas que ele fez. 2 Tessalonicenses 2 fala assim, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Então, primeiro,
Paulo fala assim, o objetivo final do que a gente deseja é a bendita esperança, ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Muitos de nós estamos angustiados porque nosso foco, nosso objetivo final, o resultado que a gente quer alcançar não é a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, certo? É a perda de muitas coisas daqui. E o objetivo de uma pessoa nascida do Espírito é a nossa reunião com o Cristo, é a nossa reunião com Jesus. Por quê? No momento em que nós estivermos reunidos com Ele, todas as coisas estarão completas. Todas as coisas farão sentidos. Todas as coisas serão plenas. Nós teremos plenitude. Então nós precisamos ansiar, só que para ansiar estar nesse lugar, nós precisamos entender esse lugar. Eu falo que o evangelho de hoje não parece nada com boas novas, né? Que a gente fala assim, chega para um incrédulo e fala para ele, você vai para o inferno, você está condenado. Não tem nada de boas novas. As boas novas é saber que o Senhor Jesus preparou um lugar na reunião com Ele. E quando nós chegarmos nesse lugar, nós teremos plenitude, nós estaremos pleno. E ele fala assim, rogo-vos, né, que não se movam facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, Paulo fala assim, fala para os irmãos de Tessalônica, né? Escute, não percam a esperança, certo? Mesmo que digam para vocês, por epístola, por carta, seja o que for, tá chegando. Por quê? Isso foi há quase 2000 anos atrás que ele falou. E olha, no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então tudo que nós estamos vendo agora, meus amigos, é a preparação para esse tempo. A apostasia, ela já começou. A apostasia, ela já está indo para o nível elevado. Então o que é a apostasia? Nós conseguimos enxergar com muita propriedade, pós-pandemia, o nível da apostasia da igreja. Porque a pandemia separou os meninos dos homens. A pandemia mostrou quem era crente nominal e quem era crente de verdade. A pandemia mostrou qual era a igreja enraizada em Cristo e qual era a igreja humana. Certo? E muitos se afastaram de Jesus. Muitos se afastaram do Pai pós-pandemia. As igrejas se esvaziaram, agora a maior parte dos cultos são virtuais, não são mais presenciais. Mesmo assim, os cultos são presenciais, a qualidade da busca pelo Espírito Santo é a outra, o foco mudou, certo? Então isso demonstra para nós que esse afastamento de Deus, ele aumentou de uma maneira vertiginosa. A palavra apostasia é para os crentes, é para os cristãos, porque ela significa afastamento de Deus. Ninguém que está longe se afasta. Quem se afasta é quem está perto. Então, a apostasia, quem sente, é aqueles que dizem que são crente, mas se afastaram e estão se afastando cada vez mais do Senhor. Então, o secularismo que já era grande aumentou, né? E tudo isso vem aumentando. Então, a primeira marca que Paulo descreve para os tessalonicenses naquela época é a apostasia. E junto com a apostasia, porque a frase continua assim, eu estou lendo 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Fala assim, não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, junto com a apostasia, ao mesmo tempo que vem um afastamento de Deus, se revela o homem do pecado, filho da perdição, que é aquilo que nós chamamos de anticristo. E agora nós estamos vendo o aparecimento do anticristo. Né? Algumas semanas atrás eu fiz uma live cujo tema era o aparecimento do anticristo. E a Copa do Mundo, ela está celebrando, é mais um dos grandes eventos do mundo que está celebrando o aparecimento do anticristo. Não significa que a diretoria da FIFA se reuniu e falou assim, vamos fazer um evento para que a gente possa celebrar o aparecimento do anticristo. Esse mundo jaz no maligno, ele está mergulhado. E essas influências, elas agem no meio desses grandes eventos mundiais sem que se perceba. Elas condicionam o nosso sistema de crença. Então, a gente, né, imagina que tem uma conspiração, e tem num certo nível, mas é no nível mínimo. Então,
essas influências malignas que atuam no mundo, na cultura, na arte, no esporte, ela é orquestrada por influências malignas, por principados e potestades invisíveis que não são vistos, mas deixam o seu simbolismo, deixam a sua marca, deixam a sua fala. Para quê? Para que o homem possa ir se embriagando e para que ele possa ser enganado, seduzido. Então, vagarosamente ele vai sendo seduzido. E se você pegar, por que você fala, Cis, que a Copa está aí celebrando o aparecimento do anticristo? Se você pegar as propagandas de todos os patrocinadores da Copa, você vai ver que na maioria deles, se não em todos, existe ali uma linguagem apontando para o aparecimento do anticristo. Inclusive, na abertura da Copa, existem 2 símbolos fortíssimos ali. Um deles é a Caaba, né? Já que está no mundo árabe. Então, quando desce lá um quadrado brilhante no meio do estádio lotado, faz uma referência direta à Caaba. Eu não sei nem se vocês sabem o que é Caaba, mas a Caaba é uma pedra enigmática que fica na capital da Arábia Saudita, né? Lá em Meca, e aquela pedra é coberta com um quadrado preto. É um meteoro, uma pedra meteórica que caiu, certo? E fica escondido dentro daquele lugar que ele se chama uma pedra sagrada, a Caaba. E a abertura da Copa faz referência a esse lugar, certo? E todas as propagandas, né? Que esses dias eu postei, inclusive, a propaganda de um patrocinador brasileiro, né? Colocando a música do Alceu Valença, Anunciação, né? E com isso eu não estou afirmando que quando o Alceu Valença produziu essa música, ele tenha feito falando do anticristo, mas a música fala sobre o aparecimento, né? Da bruma, para quem não sabe, é uma névoa, né? Uma fumaça, da bruma leve as paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal, né? É isso que a música fala. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Que numa manhã de domingo tu verias sobre os sinos da catedrais e eu já escuto os teus sinais. Né? Então, a música fala de um aparecimento do que seria o Cristo, mas usando aí para falar sobre o anticristo. Né? E em vez de usar a palavra ex, eles usam o 6, né? Várias vezes na propaganda o 6. Enfim, está estampado. Aquilo que era o culto, hoje está estampado. Então aquilo que Paulo falando que para eles estava longe, agora para nós é perto. É engraçado que tem muita gente que usa, quando está fazendo a análise desse texto aqui, tentando colocar o mesmo que Paulo colocou para aqueles irmãos, mas aqueles irmãos estavam no início do fim dos dias. No início do fim dos dias. Nós estamos no final do fim dos dias. Nós estamos nos últimos segundos, dos últimos minutos, das últimas horas dos últimos dias. Então, é um tempo diferente para nós. E eu não estou falando com isso que todo mundo precisa ficar desesperado. Pelo contrário. Eu estou falando que nós precisamos estar com os olhos atentos, com os olhos abertos para que a gente entenda isso. Depois que ele fala do homem do pecado e do filho da perdição, ele dá as características desse homem. Fala assim, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, as características desse homem do pecado, do filho da perdição, é se opor a tudo aquilo que se levanta, né? Que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é um homem que vai destruir todo o sistema de crença. E aí é bom você entender, vai destruir todo o sistema de crença. Por quê? Porque ele vai unificar uma ordem global aonde só um tipo de leitura religiosa vai poder ser feito. Ele vai tomar esse lugar, certo? Com base na ciência, é claro. Por quê? Porque ele é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então, o que rege esse mundo aqui? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é um dos frutos dessa árvore? A ciência. Então, esse aparecimento do anticristo é com base na ciência, certo? Essa música fala de um ritual no terreiro dele. Então, gente, eu tô falando da anunciação do Alceu Valença, né, que eu falei aí. E ele fala assim,
Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, agora presta atenção, eu já vou comentar esse versículo da frente, porque tem uma questão aqui muito séria, que inclusive é importante a gente se aprofundar bastante para entender. Que, quando eu falo assim, que... Bom, eu já falo sobre isso. Versículo 9 fala assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, presta atenção. Então esse homem do pecado, o anticristo, esse filho da perdição, a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus, perceba que é Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O próprio Deus enviará a operação do erro. O que é a operação do erro que Deus enviará? O próprio anticristo, certo? Ele vai liberar esse tempo. E esse homem cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ele vai fazer sinais, prodígios de mentira, para que todo mundo que não creia no Senhor Jesus seja levado. E aqui no do versículo 6 até o 8, fala que tem algo que está resistindo esse espírito. Algo, e muitos falam que, alguns falam que é o Espírito Santo, outros falam que é a igreja, mas a grande verdade é que Paulo, ele não deixa claro, em nenhuma outra parte das Escrituras faz referência a essa parte, de maneira que a gente não pode afirmar o que é esse que resiste, mas conhecendo as epístolas de Paulo, e principalmente Efésios, que fala do homem coletivo, do Cristo, certo? Então esse é o que ainda está resistindo o diabo. Quem? O Cristo o ungido, que o seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra. Quem é esse homem coletivo? Esse homem coletivo é aquilo que nós chamamos de o corpo de Cristo. Enquanto o corpo de Cristo estiver resistindo, esse homem não vai conseguir operar com toda sorte, sinais e prodígios. Por isso que muitos falam com base nisso que vai existir um arrebatamento. Mas na verdade é um rapto que a palavra fala. O que é um rapto? Nós vamos ser reunidos com Cristo nos ares por um determinado tempo. Enquanto isso vai haver essa disseminação, essa operação do erro profundo. Então o corpo de Cristo, do qual você é membro do corpo de Cristo. Então você resiste esse espírito do anticristo, você resiste esse homem da iniquidade. Por isso nós estamos aflitos, por isso nós estamos gemendo no nosso espírito. Por quê? Porque essas coisas estão sendo liberadas agora. E é claro que aqueles que são cheios do espírito sentem toda a opressão. Aqueles que são cheios do Espírito se oprimem com tudo que está acontecendo, que é segundo a eficácia da mentira. É o que está falando aqui, ó. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentiras. Certo? Então, nós vamos nos sentir extremamente aflitos, oprimidos por causa da operação dessa manifestação desse homem do pecado que está sendo concebido. E eu estou dando como referência aí, e não pensem que... Pense comigo, gente. O maior evento esportivo da Terra está sendo feito num dos menores países da Terra, talvez menor que o Catar, só o Vaticano, certo? Em termos de território, né? Porque, não se engane, o Vaticano é muito grande. Mas em termos de território, tem 3 milhões de habitantes, o Catar, dos quais a maioria nem é de lá, nem é catari. A maioria são trabalhadores que vivem em um regime de escravidão. Mas por quê? Então, que o maior evento esportivo do mundo está sendo feito, mudou. Eu não sei se vocês sabem, outra coisa, eu não sei se vocês se atentaram, mas a Copa do Mundo não está sendo feito na época que ela era geralmente feita. Ela foi mudada. Qual desculpa?
que tem que ser feito no inverno, porque lá é muito quente. Então ela foi feita o quê? No final do ano, esse ciclo do final do ano, ele aponta para as guerras, ele aponta para o aparecimento do anticristo, ele aponta para o inverno, ele aponta para a destruição de todas as coisas. Então até a época que a Copa é feita, esse ano foi mudado. E foi feito ali naquela região do Catar, não pense que foi por acaso, na região do Oriente Médio. Por quê? Porque existem ciclos onde certos principados e potestades agem no mundo. E nesses dias está sendo liberado esse homem do pecado, que vem da onde? Vem daquela região. E aí eu não vou poder explicar numa live, inclusive eu só tenho mais 5 minutos, porque eu tenho que buscar minha esposa e meus filhos. Então, meus amados, eu queria deixar para vocês, para encorajar vocês a vigiar e orar. São dias maus, são dias que sim, se você é sensível ao Espírito, se você caminha dentro do corpo de Cristo, você vai sentir todo esse peso, assim como Jesus sentiu na primeira vinda. E eu não estou falando isso para você, coitado de mim, se vitimizar. A Bíblia fala, digo fraco, eu sou forte. A Bíblia fala, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena, certo? Eu estou falando isso para você levantar, arregaçar suas mangas e você guerrear, certo? Você ter coragem, você guerrear, levante e guerreie, porque o teu Deus, ele diz que vai apresentar uma noiva sem mácula e nem ruga. Então não pense, você sabe, eu gosto de dizer, né, que a vinda do Senhor Jesus é a saga do marido apaixonado, que vem salvar sua noiva. Então é a saga do marido apaixonado, que vem com uma espada na mão, com a coroa em sua cabeça, com fogo nos seus olhos. Eu quero que você fique com essa imagem de Jesus vindo, com fogo nos olhos, com uma espada na mão, com a coroa na cabeça, com o nome sobre sua coxa, com uma roupa toda salpicada de sangue, porque ele está vindo para salvar você. Ele está vindo, agora você precisa clamar por socorro, né? Eu vou terminar brincando. Lembra da Olivia Palito, né? Eu lembro que ela, quando o Brutus aparecia, ela começava, socorro, papai, socorro, lembra disso? Então, essa é a hora da igreja, né, gritar por socorro. Essa é a hora da igreja levantar a sua voz, orar, levantar um grito de guerra, certo? Vão tentar conspirar contra nós, vão tentar conspirar contra você, vão tentar destruir a sua autoestima, vão tentar destruir a sua autoimagem, vão tentar achar com que você perdeu. Escute, Deus está limpando o Brasil, não se engane, eu quero encerrar dizendo isso. Deus está purificando e limpando o Brasil de todos os lados, certo? Existe um movimento forte do Senhor para limpar o Brasil, e Deus está limpando. E aqueles que estão fazendo leitura correta daquilo que Deus está fazendo, não vão ser enganados, não vão ser. Então eu deixo para você essa palavra de encorajamento, eu deixo para você essa palavra de poder para que você saia daqui, ainda que tenha sido um tempo curto, né? Hoje, amanhã eu vou tentar, eu tô falando com vocês aqui, mas eu tô suando, eu tô com bastante gripe, né? É como eu falei com vocês, eu funciono ao contrário. Quanto mais eu sou oprimido, quanto mais eu sou perseguido, quanto mais eu sou achatado, mais eu louvo ao Senhor, mais eu busco o Senhor, mais eu me levanto, mais eu corro para os pés dele, mais eu oro, certo? Uma outra coisa que eu quero deixar aqui para você: não tenha como referência a riqueza dos ímpios, porque a riqueza dos ímpios perecerá. Então está num tempo, está num momento que parece que quem faz errado dá certo, quem faz certo dá errado. Então não tenha como referência isso. Esse é um tempo do diabo enganar, seduzir muita gente dando coisas materiais, dando crescimento ilícito, mas tudo que é pó vai ficar aqui. Por isso Deus fala, busque o reino, as demais coisas serão acréscimos. Então nós estamos em dia que parece que nós estamos aqui se mantendo certo, se mantendo na honestidade, se mantendo na integridade, e parece que nós estamos sofrendo, nada dá certo, nada muda. Enquanto que os perversos, os corruptos, os que roubam, os ímpios, parece que estão enchendo de grana o seu bolso e que a vida deles é um mar de rosa. Nós estamos sendo escarnecidos, estamos sendo debochados, estamos sendo chamados de manés, né? Pelos magistrados que deveriam estar protegendo o povo. Então, a impressão que dá é de insegurança. A impressão que dá é que nós estamos perdidos. Mas não se engana, o teu guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda, ele não cochila. É isso que a Bíblia fala. A palavra lá é cochila. Deus não tira um cochilo.
Deus não tira um cochilo, Deus não pisca os olhos, só olhando como é que estão te tratando, só olhando como é que estão, entendeu? Cuidando de você. Então, no momento certo, os humilhados serão exaltados. Então, fique firme. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra de encorajamento para você. Fique firme. Em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo de Deus te encha de coragem. E outra, tenha uma atitude ativa. Não espere que vai vir um anjo colocar uma espada na sua cabeça e vai te ungir, falar agora grite. Se você tem um lugar de oração, vai para esse lugar, ore, brigue, converse com Deus, faça o que for possível e impossível, mas não saia da presença do Senhor, certo? Porque é impossível que Deus deixe de galardoar aqueles que o buscam. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então fique na presença dele, fique até que ele te responda, fique até que as coisas comecem a fazer sentido para você, fique até que você tenha a paz, o árbitro. Eu não estou falando que para você ficar até que dê certo do jeito que você quer, porque Deus não te dá aquilo que você quer, Deus te dá aquilo que você precisa, mas eu quero que você seja encorajado em nome de Jesus, amém? Eu preciso sair mesmo, porque eu preciso... cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Se Deus permitir, amanhã nós estamos aqui. Se você puder, ore por mim, né, para que Deus me restaure, me restitua aqui a saúde rapidamente, pela Lala também. Eu tô com ontem eu estava bastante afetado, mas hoje eu já estou melhor, graças a Deus, e por isso que eu ouvi o Senhor aqui e estou aqui obedecendo, certo? É aquilo que eu falo. Hoje Deus me deu uma palavra muito forte sobre Nabal. Lembra quando Davi foi pedir auxílio para Nabal? E Davi tinha cuidado das ovelhas de Nabal, e Nabal era um homem cruel. E sabe o que ele fez? Ele ignorou Davi. E Deus feriu. Eu vou fazer uma live sobre isso amanhã. Vou falar, sabe, sobre insulto. Que às vezes a gente é muito insultado. E a gente pensa que Deus não se importa com a gente. Quando você é insultado... Olha, quando Deus pesa a mão sobre alguém, meu amado, vou contar uma história para vocês amanhã que vocês nunca mais vão esquecer, tá bom? Deus abençoe vocês, eu abençoo vocês em nome de Jesus. Tá aqui o meu Pix, se você foi abençoado e quer nos abençoar, se você tem uma direção do Pai para nos abençoar, nunca vou colocar um preço naquilo que Deus me deu, mas sempre vou compartilhar com os irmãos a nossa necessidade. Sim, nós temos necessidades, e se você quiser fazer parte daquilo que Deus está construindo na nossa vida, você pode nos abençoar com uma oferta de acordo com Deus colocar no seu coração aí, ó, tá? Pega esse Pix aí e deixe Deus te usar. Eu abençoo vocês, eu quero impartir com vocês um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de revelação. Pastor Saulo, Deus te abençoa. Marcela, Ana, eu te encorajo, Ana. Conquiste aquilo que Deus te levantou para você conquistar. Pastor Saulo, continue marchando, você é um guerreiro, você tem patente de general nos ombros. Hamilton, continue adorando, você e sua esposa carregam algo poderoso também na vida de vocês. Felipe, você é gracioso diante de Deus, continue tocando o seu piano, continue, talvez em dezembro a gente vai estar junto agora, eu falei que ia em novembro, não deu certo, mas em dezembro vai dar, né? Já falei com a pastora Solange, se der certo a gente vai estar aí. Exatamente aí onde você está. Ore por isso, para que o Senhor confirme. Raíssa, ore por Brasília, você mora em um lugar muito importante. Irmãos, fiquem com Deus. Ed, eu te abençoo. Abençoo a sua vida, abençoo Ponta Grossa, abençoo todas as cidades dos irmãos aí. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.